Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para ler juntinho com os irmãos um texto da irmã Celina Veronese, cujo nome é Retorno Garantido. A irmã Celina escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E essas meditações são uma para cada dia do ano. A leitura do manancial, ou estudo, como nós fazemos, individual ou em família, tanto faz, acaba inspirando, exortando e edificando a nossa vida espiritual, promovendo o crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Então, meus irmãos, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Celina Veronese, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. E para que a gente possa ser direcionado, para que possamos ter a bênção de Deus, vamos orar pedindo que Ele esteja conosco nesse devocional e que nós possamos compreender aquilo que Ele quer nos dizer. Pai eterno, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua palavra, ainda que seja de modo breve, mas que Tu possas colocar no coração da gente aquilo que é importante que nós saibamos. Fica conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, ensina-nos segundo a Tua misericórdia. É o que pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. Temos duas porções bíblicas para usarmos como base. Uma está em Malaquias 3, versículos do 7 até o 12. E diz assim, ó. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não seguiram. Agora, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. E a outra porção que nós vamos ler está em Mateus 6, nós vamos ler do 31 até o 34, que diz assim, ó. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos que comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Bom, então, irmãos, a gente vai ler esse texto da irmã Celina Veronese e vamos aprender o que Deus vai nos falar hoje. O versículo que ela escolheu foi Malaquias 3:10 e diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Bom, então a irmã
Celina Veronese aqui vai nos ilustrar esse texto que ele escreveu, Retorno Garantido, com algo que ela viveu com o pai dela. Então, ela diz que graças ao exemplo do pai dela, ela acabou se tornando dizimista, né? Então, ela seguiu o exemplo dele, né? Ela era mais do que falar, ela via o pai fazendo aquilo. Então, há muito tempo, quando ainda nem existia o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, o pai dela foi operário de uma grande madeireira. E aí, sempre que o salário dele ia ficando bom, o que acontecia? Ele era demitido para ser readmitido dali a 3 meses para novamente ser registrado com um salário de recém-contratado. E nesse tempo de espera, esses 3 meses, né, que tinha que esperar para ser recontratado, ele nunca deixou de dar o dízimo. Mesmo das coisas, dos trabalhos que ele fazia esporádicos, o pai da irmã Celina dava o dízimo. E achei engraçado, um dia eu ouvi um depoimento de um pastor, e ele disse que sempre que ele ganhava um presente, ele ganhava muitos, porque a igreja dele é bem grande, ele procurava saber o valor do presente. E ele dava o dízimo também deste valor. Interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas achei bem legal. Então, ele procurava saber, ganhou uma gravata, e ela vê, custou R$100, ele dava o dízimo daquela gravata. E assim o pai da irmã Celina também dava o exemplo, mesmo desempregado, fazendo trabalhos esporádicos, ele dava o dízimo. Então, na Bíblia não tem a palavra dízimo, né? Diz que no Novo Testamento não tem essa palavra dízimo, tipo. Então, tem pessoas que falam assim, mas você dá o dízimo? Dá por quê, né? Isso aí é uma coisa do Velho Testamento, e a gente não precisa cumprir as coisas do Velho Testamento, porque nós estamos na época da graça, enfim. É bem controverso essa questão, né? Mas a gente, na verdade, aqui acabou de ler textos que são, um tem relação com o outro, que é o Malaquias 3 e Mateus 6, né? Quando falam sobre a provisão. O que é que fala Mateus, né? Sobre procurar primeiro buscar o reino de Deus. Isso vai diretamente dar no quê? Vai dar no sustento do reino para que ele possa ser expandido. Então, obviamente, se nós colaboramos com a expansão do reino, para que ele se estabeleça, para que ele abençoe a vida de muitos, o Senhor vai nos abençoar, né? Então, é essa visão que acaba fazendo com que a gente dê o dízimo, que a gente priorize o dízimo. Por quê? Porque através do nosso dinheiro, a igreja de Jesus Cristo vai crescer, né? Não tem igreja, templo, no caso, né, que não tenha gastos, água, luz, papel higiênico, limpeza, né? As pessoas acham que as coisas caem do céu, mas não é verdade. Então, o dinheiro que nós devolvemos ao Senhor é para o sustento da sua obra, sustentar ações que vão fazer com que o reino de Jesus Cristo seja expandido. É importante também que a gente se lembra que o mandamento de Jesus é para ser seguido em tempos de ansiedade. Então, quando o desemprego faz com que o dinheiro fique escasso, não tenha mais nenhum dinheiro em caixa, que não tenha mais economia, quando a gente tem gastos elevados, às vezes alguém fica doente na família, alguém precisa de um auxílio, quando o salário não acompanha a inflação, que você fica, como é que eu vou pagar minhas dívidas se não tem dinheiro sobrando? Então, nessa época também é época de seguir o mandamento de Jesus, né? De procurar o reino de Deus em primeiro lugar.
A irmã fala, né, a irmã Celina fala que ela tinha certeza que o pai dela jamais teve a intenção de barganhar com Deus, né? Ó, eu vou continuar aqui dando dízimo para que você me abençoe. Não, essa não era a intenção dele, mas a intenção dele era realmente de cumprir o mandamento de Jesus, né? A fidelidade do pai dela na entrega do dízimo era sincera, era uma expressão sincera de o quanto o pai da irmã Celina confiava na providência divina, na provisão divina. E cada um de nós também, quando dermos o dízimo, a gente não tem que estar pensando no retorno, né? Ai, vou ser recompensado. Mas confiar que o Senhor vai suprir as nossas necessidades e ter certeza que aquele valor será usado para o engrandecimento do reino de Deus. Então, ela conta que Deus se agradou tanto do dízimo do pai dela, que deu riquezas, muitas riquezas para ele. E eram riquezas que o dinheiro não compra, como paz, alegria, vigor físico, vigor espiritual, muitos amigos, uma família que eu amava, enfim, coisas que o dinheiro não compra, né? E ela conta que até quando até quando o pai dela faleceu, ela, até que ele falecesse, né? Todas as necessidades do pai dela foram supridas, né? Não faltou moradia, não faltou sustento, não faltou vestiário, não faltou nada. Que de alguma forma as necessidades foram todas supridas. E eu acredito nisso também, sabe? Sim, irmãos, irmãs e irmãos. Eu acho que quando a gente deposita a confiança no Senhor e quando a gente dá de coração, certamente nós teremos um retorno garantido, ainda que não seja esse nosso objetivo, e certamente o Senhor vai nos sustentar na nossa necessidade. Fica então a dica, né? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto o resto se fará, o resto Deus providenciará, tá bom? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Nossa fidelidade a Deus tem retorno garantido, pois Ele sempre cumpre fielmente suas promessas. Eu acredito nisso. E você, irmão? E você, irmã? Bom, agora eu vou terminar, né? Deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós, que sabemos que devolver o dízimo ao Senhor, porque o dinheiro não é nosso, tudo que nós temos é dele, é retorno garantido. Para nós, o abraço dá super mega certo. Quero que vocês também se lembrem do versículo que nós estamos aqui decorando, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá,